Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Metabolizando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os transportadores de glicose, também chamados de glúteos. Os glúteos são importantes para todos os tecidos. Eles podem ser regulados por hormônios e participar de processos patológicos, inclusive sendo alvo terapêutico na clínica. A palavra glute vem de glucose transporter, do inglês transportador de glicose. E existem diversos subtipos de glúteo que estão distribuídos em diversos tecidos. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos que são mais importantes para a fisiologia endócrina. Então nós vamos começar pelo glúteo 1. O glúteo 1 ele está presente no endotélio que reveste o sistema nervoso central, ele está presente no músculo esquelético e no tecido adiposo. Também as hemácias apresentam glúteo na sua membrana. É importante enfatizar aqui que o glúteo tem uma alta sensibilidade para a glicose, ou seja, ele permite a captação de glicose para esses tecidos quando as suas concentrações, a glicemia, está muito baixa. Então o glúteo aqui podemos colocar como alta afinidade pela glicose. Ok? O próximo que nós vamos falar aqui é o glúteo 2. O glúteo 2 ele é apresentado na membrana das células beta do pâncreas, na membrana dos hepatócitos do fígado e também em células renais. É importante destacar aqui que o glúteo ele tem uma baixa afinidade pela glicose, o glúteo 2. E qual que é a importância fisiológica dessa baixa afinidade pela glicose? Principalmente nas células beta do pâncreas. Ou seja, ele só vai ser importante quando a concentração de glicose estiver alta, que é quando você precisa realmente estimular a secreção de insulina. Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, um glúteo 1 numa célula beta, nós teríamos secreções de insulina mesmo em concentrações baixas de glicose, o que poderia levar o indivíduo a uma hipoglicemia. Portanto, o glúteo 2 ele está presente em células beta e ele tem uma baixa afinidade pela glicose. A título de conhecimento, o Km entre o glúteo 1 e o glúteo 2 ele chega a ser 5 vezes maior no glúteo 2. O Km do glúteo 1 ele gira em torno de 1 milimolar de glicose, enquanto o Km do glúteo 2 ele gira em torno de 5 milimolar de glicose ou até mais. Vou fazer um vídeo falando especificamente sobre o Km, mas basicamente o que ele é? Ele é a quantidade necessária, ou seja, a concentração necessária de glicose ou de qualquer outra coisa para atingir metade da velocidade máxima. O que isso nos quer dizer? Que com 1 milimolar de glicose na circulação, nós atingimos 50% da atividade do glúteo. Enquanto para o glúteo 2, nós precisamos de 5 milimolar, ou seja, tem muito menos afinidade pela glicose do glúteo 2 do que o glúteo 1. O glúteo 3, ele aparece muito mais em neurônios e junto com o glúteo 1, eles garantem a captação de glicose pelo sistema nervoso central, que é o principal combustível para esse tecido. Lembrem-se que se a glicemia cair muito, a primeira coisa que acontece é o indivíduo desmaiar porque o sistema nervoso central percebe essa baixa na glicemia. Então o glúteo 1 e o glúteo 3 garantem a captação de glicose por esse tecido. Dando sequência à relação de glúteos, nós temos o transportador 4, o glúteo 4. Esse glúteo 4, ele é amplamente distribuído no tecido muscular esquelético e também no tecido adiposo. Contudo, ele tem algumas diferenças em relação ao glúteo 1. A primeira delas é que ele possui um maior Km. O que é o Km? Ele tem uma menor afinidade pela glicose. Outra diferença entre o glúteo 4 é que ele não está presente na membrana das células, mas ele fica armazenado em vesículas dentro das células,
e após um estímulo, essas vesículas são direcionadas à membrana celular e esse GLUT4 é então inserido na membrana, ou seja, a presença de GLUT4 na membrana plasmática ela é transitória. Ele vai até a membrana pelo deslocamento vesicular e depois ele volta para o citosol. O que nos leva à terceira diferença, que ele é responsivo à insulina. Ou seja, quando ocorre um aumento na secreção de insulina na corrente sanguínea, ela vai chegar ao seu receptor de músculo esquelético e de tecido adiposo, e uma das respostas celulares esperadas da insulina é a inserção de GLUT4 na membrana plasmática, o que é diferente do GLUT1 que já está na membrana plasmática, ou seja, ele é constitutivo da membrana plasmática. E por fim, a título de curiosidade, nós temos o GLUT5. Ele é expresso no intestino e também nos espermatozoides. Por que eu falei a título de curiosidade? Porque o GLUT5, embora o nome dele esteja na família dos transportadores de glicose, ele é efetivamente um transportador de frutose, o que diferencia ele dos outros glúteos, visto que cada glúteo transporta glicose, embora por uma afinidade diferente e pode ser regulado ou não, como é o caso do GLUT4, o GLUT5, que é expresso no intestino e nos espermatozoides, ele faz a captação de frutose e não de glicose. Isso é uma diferença muito importante. Essa foi a videoaula sobre transportadores de glicose, os chamados glúteos. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão ou crítica para fazer, por favor, deixe nos comentários abaixo. Um abraço e até a próxima!